O santo do dia 11 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Marcos Chang e São Alex Wang, decapitado por seus parentes coreanos, e os demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de março. A história da Igreja Católica é repleta de relatos de mártires, dentre eles há uns mais conhecidos do que outros. Alguns nomes, como São Sebastião e Santa Luzia, são comuns entre os católicos. Outros mais recentes, como São Maximiliano Maria Kolbe, também são mais populares. Mas este texto pretende apresentar a vocês dois santos mártires desconhecidos por muitos brasileiros, que ao lado dos outros tornaram verdadeiras bases da Igreja Católica no Oriente. Santos mártires Marco Chuang Ibsaé, catequista, e Alex Wang, o seu catequizado, por causa da fé na Santa Madre Igreja Católica. Os dois foram ultrajados e flagelados pelos próprios parentes na Coreia em 1866, no século XIX. A oferta de vida deu origem à fé cristã na Santa Madre Igreja Católica na Coreia, que começa 2 séculos antes com a iniciativa de alguns leigos. Desenvolvimento das primeiras comunidades foi solidificando apenas no século XIX, com a chegada dos primeiros missionários vindo da França. Poucos anos antes, nascia Marc Chong Bassier, filho de uma família pagã da nobreza local. Marco se tornou professor e casou e ficou viúvo. Foi aí que se sentiu tocado pelo testemunho de dois sacerdotes católicos martirizados. A alegria dos padres, mesmo diante da tortura, fez com que esse jovem coreano se interessasse pelo catolicismo ao ponto de pedir o batismo pouco tempo depois. A catequese aderiu uma vida de pobreza e austeridade ao lado da esposa, também cristã. Se dedicou à caridade, prestando serviço aos doentes e aos órfãos, chegando a adotar uma criança. Mas seu testemunho não foi o suficiente para conter a onda de perseguições que surgiram contra os cristãos católicos. Marco chegou a ajudar muitos católicos a deixar a Coreia, mas decidiu permanecer no próprio país. Conheceu um jovem enviado pelo então bispo São Simeão Brochex para ser catequizado, Alex Yong-sang. Também oriundo de uma família rica, Alex rapidamente aceitou a pregação do evangelho realizado por catequista Marcos e se tornou cristão, abandonando a família, que não aceitava aquela conversão, ao ponto de ameaças e agressões físicas. Anos depois, o fruto de sua intercessão, 20 membros de sua família aceitaram se tornarem cristãos. A perseguição contra os cristãos continuava. De um lado, o confucionismo e a religião oficial do Estado, de outro, as tradições de veneração ancestrais. Mark Chong-Wan-Sui Bae é preso e seus algozes tentam em vão que ele denuncie os outros católicos, mas Marcos oferece o nome dos cristãos que haviam morrido, em sinal do seu amor aos irmãos e a sua felicidade à Santa Madre Igreja Católica e ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja Católica relata que foi Alexo quem se empenhou na tradução do catecismo e de outros textos católicos para o idioma coreano. Ao saber da prisão daquele que havia catequizado, resolveu negar a fé cristã e participando em um lixamento de um catequista. A semelhança de São Pedro, imediatamente, tornando-se por um arrependimento profundo de seus atos, resolveu visitar um bispo na prisão e recebe o perdão dos pecados, mas acaba cativo aonde permaneceu firme na fé. Em 11 de março de 1866, no século XIX, Marcos, aos 70 anos, e Alexos, aos 19, caminhavam juntos em direção ao martírio,
quando foram decapitados pelos próprios parentes. Os dois foram beatificados 2 anos depois pelo Papa Paulo VI e canonizado em 6 de maio de 1984, no século XX, pelo Papa João Paulo II, ao lado de outros 93 mártires coreanos, 10 padres franceses. As estimavam que cerca de 10.000 católicos coreanos foram martirizados no primeiro século de vida da Igreja Católica naquele país. Em 2014, o Papa Francisco beatificou outros 124 coreanos vítimas de martírio. Não há como não vincular o avanço da evangelização na Coreia do Sul. A fé é provada ao limite do martírio. Homens como São Marcos Chonguin, catequista, e São Ulrich Wing, hoje na Coreia do Sul, vê considerável aumento no número de católicos, segundo os relatos Católico Pastoral Instituto Ortodoxo Coreia. Em 2018, os católicos sul-coreanos eram mais de 5.866.510, quanto em 1999 era 3.946.844, uma alta de 48% nesse período decorrente dos católicos, que passou de 8,3 para 11,1. O que aprende-se com esses dois santos? Em primeiro lugar, assim como a história de todos os mártires, é inegável a felicidade a Cristo e ao seu Evangelho na Santa Amada Igreja Católica. Ainda que São Alexo tinha apostado, ciente do erro que havia cometido, volta confiante na misericórdia divina e na comunhão da Santa Amada Igreja Católica e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Com eles também aprende-se pertença inegociável, mesmo que quando quem exige uma negociação são mais próximos. Mas isso ensina a não desistir daqueles que perseguem, colocando em prática o ensino de Jesus Cristo de orar sem cessar por aqueles. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de março. São Piono, presbítero e mártir, fez publicamente apologia da fé cristã da Igreja Católica e depois sofreu a aspereza do cárcere e submetido a inúmeros tormentos na Turquia no século III, no ano de 250. Santos Timóteo, Talo, mártires que durante a perseguição do imperador Diocleciano sofreram muitos terríveis suplícios no século IV, no ano de 303. São Constantino, rei, discípulo de São Colombo, foi martirizado na Escócia no século VI, no ano de 520. São Sofrínio, bispo que com seu mestre amigo João Mosco visitou os lugares do maniqueísmo e eleito para suceder a Modesto nesta sede episcopal quando a cidade santa caiu nas mãos dos sarracenos, defendeu vigorosamente a fé da Santa Madre Igreja Católica e a segurança do povo cristão em Jerusalém no século VII, no ano de 639. São Vindiciano, bispo Cambaraí de Ares, estou ao rei Teodorico III, fez penitência para expiar os crimes cometidos na morte de São Leodegário, na França, no século VIII, no ano de 712. São Bento, bispo de Milão, na Itália, faleceu também no século VIII, no ano 725. Santo Eugênio Coudior, monge de Compos, diligentemente um martirológico dos santos da Irlanda no século IX, no ano de 824. Santo Eulógio, presbítero, mártir, degolado à espada por ter confessado gloriosamente o nome do Senhor Jesus Cristo e a Santa Madre Igreja Católica em Córdoba, na Espanha. Foi martirizado no século IX, no ano de 859. O beato João Batista Fabriano Righi, presbítero da Ordem dos Frades Menores, faleceu de morte natural na Itália no século XVI, no ano de 1539. O beato Tomás Axon, presbítero e mártir, no reinado de Jaime I,
padeceu o martírio em um ódio ao sacerdócio na Inglaterra no século XVII, no ano de 1616. O beato João Carnier, presbítero da Ordem dos Frades Menores, mártir e condenado à morte por ser sacerdote também na Inglaterra, evitaria a sentença com a fuga de mais depois, tendo regressado à pátria sob o governo de Olívio Cromwell, foi novamente acusado de exercer o sacerdócio e sofreu o suplício do martírio na forca, na Irlanda, no século XVII, no ano de 1653. São Domingo Khan, presbítero e mártir, depois de ter exercido a ação pastoral clandestinamente durante muitos anos, com o perigo da vida, continuando a fazer nos cárceres, condenado à morte por a ordem do imperador, abraçou a cruz do Senhor Jesus Cristo, que firmemente recusava calçar aos pés no Vietnã. Foi martirizado no século XIX, no ano de 1859. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 11 de março, dia que a Igreja celebra São Marcos Chunwang e Alexo Si-Owang, decapitado pelos seus próprios parentes no país da Coreia, na Ásia Menor.